Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma correção do nosso PET 5, dessa vez a semana 2, não é isso? Vamos lá, pessoal? Temos duas tirinhas para fazer a análise de cada uma delas. Então vamos fazer a leitura de cada uma delas aqui, ó. Leia os textos abaixo com atenção e faça o que se pede. Texto 1. Tô sem usar o celular já faz um tempo. Legal. E tá conseguindo numa boa? Tranquilo. Há quanto tempo você está sem usar o celular? 2 dias, 7 horas, 25 minutos e 32 segundos. Então vamos à primeira atividade sobre essa tirinha. Olha só. É possível perceber uma crítica nessa tirinha. O que se critica? Quais elementos da tirinha nos fazem perceber a crítica? Então, pessoal, nós temos aqui uma tirinha que faz crítica ao uso excessivo do celular, o que pode muitas vezes tornar-se um vício, né? Percebe-se no último quadrinho que a expressão física da personagem é de uma viciada, pois além de mudar de cor, ela sua muito e conta as horas, minutos e segundos que não usa o celular. Então, nós percebemos aí que se trata de uma crítica a essas questões do uso exagerado, né, do celular. E o que mostra isso para a gente na tirinha é a expressão física, né, as características físicas aí da personagem e as características psicológicas dela também, que ela já está aí contando horas, minutos, né, transmitindo uma certa ansiedade, característica de alguém que está dependente. A questão 2. Na perspectiva da tirinha, qual é a relação dos adolescentes com o celular? Então a gente vai ver que para a tirinha, os adolescentes estão usando exageradamente esses aparelhos, né? Eles estão fazendo uso exagerado desses aparelhos, que muitas vezes já se encontram viciados, muitos já se encontram numa relação de dependência, né? Sofrem crises aí de abstinência quando não usam ou quando ficam muito tempo sem usar o aparelho. Então nós temos aqui na atividade, continuando, nós temos aqui outro texto, uma tirinha, texto 2, vamos ler. Pedrinho vivia aprontando na rua, voltava sempre machucado. Depois daquele Natal, ele nunca mais foi o mesmo. Oba, um computador. Aí nós temos aqui a última frase, maldito Papai Noel. Aí a questão 3 diz o seguinte, nessa tirinha também é possível perceber uma crítica. Sim, né, a gente percebe que há uma crítica. O que a tirinha critica? Então, galera, a crítica dessa tirinha aqui vai ser também voltada para a questão aí do uso, né, de aparelhos tecnológicos pelos adolescentes. Porém, a gente vai perceber aqui que não é apenas direcionada a crítica para os adolescentes, para o comportamento deles, mas para os pais. Eu até coloquei aqui, ó, critica o comportamento daqueles pais que não querem ter o trabalho de educar os filhos e, em troca disso, presenteiam-nos principalmente com celulares e computadores e deixam-nos usar sem nenhuma regra. Então, muitas vezes, os pais de alguns adolescentes acabam, né, para se livrar de problemas, de trabalhos ali com o filho, né, ou muitas vezes não tem tempo de dar atenção, acabam presenteando, dando para esses adolescentes esses aparelhos, né, de telefone, de computadores, notebook, tablets, tudo que envolve tecnologia, para que essas crianças, esses adolescentes fiquem em casa ou se comportem dentro de casa e aí acaba saindo do controle, porque gera um outro problema que é o vício, né? A questão aí do Pedrinho, por exemplo, a gente percebe que ele já se encontra extremamente sedentário, viciado ali em frente ao computador, não sai por nada, nem mesmo para se alimentar. Bacana? Então a gente vai ver isso aqui nessa tirinha, essa crítica aos pais. Em onde a gente percebe isso? A questão 4. Em que quadrinho percebemos a crítica na tirinha? A gente vai perceber isso lá no último quadrinho, né? Que é o desfecho aí da crítica. A gente percebe que todo o comportamento do Pedrinho agora está levando ele a ficar dessa forma, sedentário e provavelmente com problemas de saúde e futuramente, né? Problemas psicológicos, problemas em rendimento escolar e outros problemas. A questão 5. Quais os elementos que o autor utilizou para evidenciar sua crítica? Ele utilizou a aparência, né? A questão física do Pedrinho agora já se encontra obeso, como é que ele fica o tempo todo aí em frente ao computador, né? Ele não sai nem mesmo para se alimentar, como eu já falei, a alimentação dele é alimentação que não é saudável, refrigerante, batata frita,
né, e ele permanece digitando ali no teclado o tempo todo. Além disso, a fala maldito Papai Noel também é uma crítica aos pais. Por quê? A gente sabe que não foi o Papai Noel que foi lá entregar o presente, né, esse computador para o Pedrinho. Na verdade, alguém deu esse presente para ele. Ou a mãe, ou o pai, ou alguém ali, parente dele, ou alguém que conhece, né, deu esse presente para ele. E o que acontece? Mas a responsabilidade seria de quem? Dos pais controlar o uso, né? Apesar de ser algo extremamente útil, uma ferramenta muito útil, principalmente nessa fase que a gente está enfrentando, né? Que é tão útil assim, aparelhos de tecnológicos, celular, computadores, mas é preciso saber dosar, saber como utilizar, beleza? A questão 6, ó. As duas tirinhas criticam aspectos de uma mesma questão social. Você conhece outras tirinhas que também abordam esse tema? Qual a importância desse gênero textual tirinha para a sociedade? Sim, né? Eu acredito que vocês devem ter percebido que criticam sim a mesma questão, né? O problema relacionado ao vício em tecnologia. Você conhece? Essa questão aí é pessoal, né? Você conhece ou não? Acredito que sim. É porque a gente trabalha muito com essa questão em sala de aula, em escola, a gente vê muito isso em revistas, em livros, até mesmo em desenhos, né? Qual é a importância desse gênero textual tirinha para a sociedade? Olha só, galera. A importância é que esse gênero textual ele faz críticas a questões sociais por meio de humor, né? É um gênero textual assim muito bom de se trabalhar porque é curtinho, é fácil de se ler, a gente compreende com muita facilidade e além disso tem humor, né? Faz uma crítica através do humor. Então a importância desse gênero é que ele busca conscientizar a todos de forma bem humorada acerca dos problemas sociais existentes. A questão 2. Já a questão 2, meus queridos, é o seguinte. Nós temos aqui uma informação sobre gêneros publicitários, os textos publicitários. O que acontece? Eu já fiz uma explicação sobre esse assunto num vídeo passado e enviei aqui nesse canal para vocês, né, falando sobre aí as características do anúncio, mas eu fiz mais voltado para a questão da linguagem que é empregada nesses textos, né? Aí esse texto aqui eu não vou reler, mas vocês podem dar um pause e ler novamente, né? Eu só vou mostrar para vocês aqui, falar rapidamente sobre as questões das funções da linguagem, função referencial, função emotiva, a função apelativa ou conativa que a gente também pode chamar. A seguir eu vou mostrar mais detalhadamente como que é isso aqui nos exercícios. Vamos lá, olha só. Leia o texto a seguir e responda as questões. Texto 1. Evitamos brigar com o concorrente. Estamos esperando alguém do nosso tamanho. Burger King. A gente faz do seu jeito. Então nós temos aqui as questões sobre esse anúncio. Olha só. Que tipo de linguagem esse anúncio utilizou? Se identificou mais de um tipo, qual predomina? Então, meus queridos, é o seguinte. Eu recebi aqui algumas respostas falando assim, o tipo de linguagem é a linguagem não verbal e verbal. Né? Beleza, eu concordei, eu aceitei essa resposta, né? Eu considerei porque de fato a gente já trabalhou com esse tipo de questão que fala sobre a linguagem, né? Quando tem imagem, quando tem palavras, nós temos aí a linguagem não verbal, nós temos a imagem aqui do hambúrguer, do lanche, beleza? Só que a gente vai falar o seguinte... Sobre as questões das funções da linguagem que nós vimos no texto anterior, a gente vai falar que há predominância aqui, existem as funções aqui, apelativa e a função emotiva. Por que eu falei que existe a função apelativa e a função emotiva? Porque a função apelativa é aquela linguagem que busca convencer o leitor, que busca convencer o consumidor, né? Quem está recebendo o texto, a mensagem. E a função emotiva, ela vai estar também busca convencer alguém, só que focada na própria pessoa, né? Então você vai perceber que aqui nesse anúncio nós temos assim, evitamos, então está focado em quem? Nós evitamos, nós somos a empresa, né? Nós não queremos brigar, então está focado em nós, em ele, neles mesmos, né? Ele utiliza a primeira pessoa aí do plural, nós evitamos, né? A gente faz do seu jeito, nós é que somos os responsáveis. Então por isso que eu coloquei aqui que predomina a função emotiva, beleza? Apesar de ter a função apelativa, só que predomina a função emotiva. A questão 2. Qual o efeito de sentido causado pela palavra tamanho? O efeito de sentido produzido é de que o lanche é grande, né? O lanche dessa empresa é grande, tá bom? Isso, a palavra tamanho traz isso pra gente, traz essa ideia, né? Esse sentido. A questão 3.
Qual seria a motivação da empresa ao citar o concorrente em um anúncio? Olha, a gente pode pensar o seguinte, que quando ela fala isso sobre o concorrente nesse anúncio, ela está querendo desqualificá-lo, exaltar o seu próprio produto. É falar que o concorrente é pequeno, o concorrente não merece nem mesmo uma atenção. Não vou nem me importar com você, porque você não é do meu tamanho, você não é páreo para mim, você não está à minha altura, beleza? E com isso ela exalta o seu próprio produto. A questão 4. Por que a palavra evitamos se encontra no plural? É aquilo que eu já falei lá na primeira atividade, na primeira questão. Quando coloca evitamos, está falando de nós evitamos, né? Ou seja, está colocando a empresa como se fosse algo grande, que envolve muitas pessoas, envolve muitas empresas, muitas lojas, ou também fazer com que o consumidor se sinta parte dessa empresa, tá bom? Faz com que ele se sinta pertencente a essa empresa, a Burger King, beleza? Então nós vamos aqui para um outro texto, agora um anúncio publicitário diferente. Vamos lá, nós temos aqui um anúncio falando de um assunto muito recente, né, muito atual, que é a questão do uso de máscaras. Então vamos ler. Ao sair de casa, utilize máscaras. Segundo o Ministério da Saúde, a utilização de máscaras caseiras impede a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca, criando uma barreira física que pode auxiliar na diminuição de casos. Muito bem, então vamos lá. Qual a diferença entre a campanha publicitária feita no texto 1 para a campanha feita no texto 2? Olha só, meus queridos. Então lá naquele texto que nós acabamos de ver sobre o Burger King, nós vimos que lá o anunciante busca vender um produto, né? A campanha busca vender um produto, enquanto aqui no texto 2, ele busca conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde, né? De certa forma, tentando vender uma ideia, vender uma noção de que as pessoas devem se comportar assim. Olha, você se comporta dessa forma porque é melhor para você, é melhor para a sua saúde, beleza? Então lá buscava vender um produto, aqui busca conscientizar sobre um problema. A questão 2. Qual a linguagem dos textos publicitários que foi utilizada no texto 2? Se identificou mais de um tipo, qual predomina? Então a gente tem aqui realmente a questão voltada para as questões das funções da linguagem, né? Qual é a linguagem do texto publicitário que foi utilizada aí? A gente vai ver que nos textos publicitários, quando se trata de informação científica, se trata de conscientização, a gente vai encontrar muito a função de linguagem referencial, porque a linguagem referencial está focada na própria informação. Já não é mais nem em mim, nem em você, mas no próprio texto, na própria informação que deve ser informação verdadeira. Então nós temos, nesse anúncio, nós temos as linguagens referencial e apelativa, porque busca convencer também o leitor, não busca? Só que o tipo de linguagem assim, predominante, aquela que vai sobressair, é a função referencial, né? Porque se trata de uma informação aí científica, uma informação real. Bacana? E a questão 3, para terminar, qual o trecho que evidencia a validade da informação apresentada no texto? Então a gente vai encontrar aqui uma questão muito cobrada, né, em atividades, que são aqueles trechinhos que validam a informação. Por exemplo, né, quando você cita algum autor, cita algum órgão, né, para validar aquilo que você falou. Então, quem é que está validando essa informação aqui? O Ministério da Saúde, né? Então, esse trechinho aqui é o segundo Ministério da Saúde que está dando, confirmando essa informação, certo? Porque se trata de um órgão federal, se trata de um órgão de credibilidade, um órgão de confiança. Por isso é que quando se diz o Ministério da Saúde, né, é que valida essa informação. Bacana, meus queridos? Então, pessoal, essa foi a nossa correção. Vou diminuir aqui. Então, essa foi a nossa correção do PET 5 da semana 2, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, certo? Então vamos levar em consideração de fato o que diz esse último anúncio aí, né? Vamos utilizar máscaras, vamos cuidar da nossa saúde, certo? E
Espero que logo, logo possamos nos encontrar aí em sala de aula e que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Beleza, meus queridos? Então fiquem todos com Deus. Essa foi mais uma correção e até a próxima, se Deus quiser.